Graças a Deus por esse evangelho. Já pensou se o evangelho fosse somente para os judeus, nós estaríamos perdidos, né? Nós estaríamos perdidos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós não vamos voltar hoje para a nossa série de mensagens. Nós temos a nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo no Velho Testamento. Nós não falamos sobre isso semana passada, porque nós tivemos um batismo. E nós não vamos falar sobre isso hoje, porque tem outro assunto importante que eu quero falar com vocês, que vai ter a ver com algo que esta semana nós já começamos a fazer, que é o nosso período de visitação pastoral. Então, eu vou, nos próximos tempos aí, visitar e conversar com todos os irmãos da igreja. Vocês sabem que de tempos em tempos a gente tem visitação pastoral. Isso não estava acontecendo por causa da pandemia. A gente estava visitando as pessoas, né? Mas não daquela forma que nós tínhamos antes. Mas nós vamos conversar sobre isso à luz de Jeremias capítulo 3. O título de nossa mensagem é Pastores segundo o coração de Jesus. Pastores segundo o coração de Jesus. Jeremias 3, versos 1 a 16. Eles dizem, se o homem despedir sua mulher, e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fonte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a rebelde Israel, ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também, ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti. Porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira.
somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra até aí. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, essa palavra aqui é muito importante, a palavra do profeta Jeremias, porque ela tem muito a dizer não somente sobre o povo daquela época, mas sobre o nosso próprio povo nos dias de hoje. Vocês viram aí que o tempo todo Jeremias ele está acusando o povo de Israel de prostituição. Ele está acusando o povo de Israel de adulterar, de se prostituir, de fornicar. Então Israel aí é caracterizado como uma prostituta. E a gente precisa entender exatamente o teor dessa analogia. A prostituição aqui não é no sentido literal. Ele não está falando de uma prostituição literal, nem de uma mulher literal. A mulher aqui é o povo. Ele está comparando o povo com uma mulher e ele está dizendo que essa mulher é adúltera. O povo é adúltero, não no sentido literal aqui, mas no sentido espiritual. Então a ideia aqui é que existe um casamento, existe um relacionamento entre Deus e o seu povo. Essa ideia começa lá no capítulo 2. Volte para o capítulo 2, verso 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. Aí quando ele fala Jerusalém, no verso 2, veja que Jerusalém aí não é a cidade literal. Porque a cidade literal, as pedras, as ruas, não estava no deserto. Quando ele diz, fala aos ouvidos de Jerusalém, ele fala que Jerusalém estava lá no deserto seguindo o Senhor. Como é que Jerusalém estava no deserto seguindo o Senhor? Se no deserto não tinha cidade física. Porque Jerusalém aí é o povo. Jerusalém é o povo. Então a ideia aí, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do teu amor, do teu noivado, quando me seguias no deserto. Então vocês lembram que lá no deserto, o mensageiro do Senhor, que era Jesus, ele ia diante do povo. Vocês lembram que tinha a coluna de fogo e as nuvens, e Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele ia diante do povo e o povo seguia. O povo caminhava com base onde Jesus ia. E é isso que aqui ele está falando. Ele está falando, lá no deserto eu ia dentro da nuvem do fogo e vocês me seguiam como uma noiva apaixonada. Então só aí vocês estão vendo que quando o Novo Testamento fala sobre a igreja como uma noiva, como a esposa, isso não é algo novo. Essa linguagem vem lá do Velho Testamento. É uma linguagem, não é literal, obviamente, né? A igreja não é a mulher literal, mas é uma comparação, está comparando com o casamento. Então vocês veem aí que Deus, em toda a Bíblia, ele compara o relacionamento que ele tem com o seu povo com um casamento. E a gente sabe que existem outras comparações também. Tem a comparação do pai e do filho,
tem a comparação do senhor e do servo. Então tem várias maneiras que a Bíblia tem de explicar como que é o relacionamento de Deus com o povo, e Deus usa relacionamentos humanos para a gente entender. Isso é importante. Deus quer que a gente entenda as coisas espirituais, só que a gente não entenderia se ele só falasse de forma direta. Aí ele usa essas comparações que a gente entende. A gente sabe o que é ser casado, a gente sabe o que é uma pessoa ser traído, a gente sabe o que é uma pessoa amar a sua mulher, amar o seu marido. Então ele usa essas comparações. Então a gente tem que estar atento às comparações que Deus faz, porque nessas comparações, embora não literais, ele está nos ensinando verdades espirituais importantes. Então ele está dizendo, ó, lembra quando Jesus estava lá no deserto guiando o povo? Era como um marido e a sua esposa caminhando juntos. Era isso. Era o marido e a noiva caminhando juntos. E aí ele vai dizer, naquela época, Israel, Jerusalém, seja o nome que foi daí, era apaixonada. Era como aquela noiva apaixonada. Esse é o início do discurso, porque o discurso vai ser como que aquela noiva apaixonada se tornou uma grande prostituta. E vocês sabem que no Novo Testamento essa comparação existe também lá no Apocalipse. A grande prostituta de Apocalipse 17. Mas volte então lá no capítulo 3. O capítulo 3 é uma continuação desse mesmo discurso que já está lá no capítulo 2. E aí ele vai começar no verso 1 dizendo, ó, se um homem despedir a sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Então ele está fazendo uma pergunta. Essa pergunta aí é baseada em um mandamento de Deus lá em Deuteronômio 24. Abrem Deuteronômio 24 para vocês lerem. Ó, Deuteronômio 24, verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa e for se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então preste atenção no verso 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente. Então preste atenção. Lá no Novo Testamento, os fariseus, eles usavam este verso para dizer que o homem poderia deixar a sua mulher por qualquer motivo. Ele até perguntaram para Jesus, Jesus, um homem pode deixar a sua mulher por qualquer motivo? Aí, Jesus, ele cita Gênesis 2, para dizer que não pode deixar sua mulher por qualquer motivo. Mas preste atenção que no contexto original, Moisés não diz por qualquer motivo. Ele diz, por nela encontrar coisa indecente. Ou seja,
Ela é uma adúltera. Ela é indecente. A palavra indecente aí é o mesmo, por isso que lá em Mateus 19 diz: deixar a sua mulher, exceto em caso de imoralidade sexual. É a mesma exceção de Moisés. Então, existe aqui em Deuteronômio 24 uma lei que, se um homem ele constatou que a mulher dele é adúltera, de alguma maneira, aí ele se divorciou dela, aí ela foi lá e se casou com outro homem. Depois que ela já se casou com outro homem, está dizendo, não pode voltar para o primeiro marido. É abominação. Por que é abominação? Porque, senão, viraria bagunça. Toda hora traiu, aí se casou com outro, aí volta para o primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, antes de a gente avançar no texto, um fato importante, interessante. Volte lá em Jeremias 2, sobre as culturas islâmicas, tá? Deixa eu te contar algo sobre as culturas muçulmanas. Em países muçulmanos, muitas vezes existe a prostituição da mulher. O marido ele quer prostituir a mulher dele. Aí você fala assim, no país muçulmano, se a mulher ela for pega em flagrante adulterando, ela não morre? Deixa eu te dizer a estratégia que os muçulmanos têm para não morrer. O cara vai lá, ele quer prostituir a mulher dele. Só que aí vai ser adultério, ela vai morrer, ele não quer que ela morra, ele só quer ganhar aquele dinheiro ali na hora. Aí o que ele faz? Ele se divorcia dela. Ele fala assim, estamos divorciados. Ele tem que repetir isso 5 vezes. O divórcio no islamismo é assim, você repete 5 vezes. Estamos divorciados 5 vezes. Pronto, divorciou. Agora ela deita com outro homem, só que aí no adultério porque já divorciou. Pronto. Aí casa de novo. Aí ele fala, agora nós estamos casados de novo. O que ele fez? Ele burlou a lei para que aquela mulher não fosse pega em adultério. Mas ele ganhou o dinheiro dele prostituindo, dando para outro homem. Acontece isso no mundo? Sim. E é por isso que Deus proíbe isso. Presta atenção que aqui Deus está impedindo isso de acontecer. Porque ele está falando, depois que divorciou, não tem mais volta. Se foi de outro homem, acabou. Acabou, não tem mais volta. Vocês estão vendo como que Moisés, no contexto original, Moisés é muito claro e muito simples de entender. Aí você fala, por que lá no Novo Testamento os fariseus deturpavam isso? Eles deturpavam tudo. Então, se a gente chegar e querer ler Moisés com a cabeça do fariseu, a gente vai deturpar as coisas também, não vai entender o que Jesus falou. Então, quando Jesus deu aquela resposta, ele estava repetindo Moisés, ele citou Moisés em Gênesis 2, e a exceção que Jesus apontou é a exceção que Moisés deu. Encontrou uma mulher imoral e indecente. Agora volte para, se já estão em Jeremias, né? Jeremias capítulo 3. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês perceberem que quando Deus fala sobre a relação dele com o seu povo, ele compara com casamento, e aí nós temos muito a aprender sobre casamento também. Quando Deus fala do seu povo como casamento, nós temos muito a aprender. Veja agora no verso, por exemplo, isso aqui eu acabei de ler lá em Deuteronômio 24. Veja o que diz aqui no verso 8. Jeremias 3, verso 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. O que Deus está falando? Eu me divorciei de Israel. Por que ele se divorciou de Israel? Porque Israel cometeu adultério. Então veja que Deus está pegando aquilo que Moisés diz lá em Deuteronômio 24 sobre o casamento, e ele está aplicando na relação com o seu povo. O povo adulterou, então estou me divorciando.
E veja que Deus disse que isso é justo o que ele fez. Meus irmãos, antes de prosseguir aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. No Brasil, nós tivemos tradicionalmente uma cultura brasileira católico-romana. Então, a maioria dos brasileiros no católico romano, a maior igreja no Brasil é a Igreja Católica Romana. As pessoas nascem no Brasil, batizam na Igreja Católica Romana, sempre foi assim. E o catolicismo romano, tradicionalmente, ele contradiz isso daqui. Isso aqui é algo importante que eu quero ensinar. O catolicismo romano, ele ensina que não existe circunstância nenhuma em que se pode divorciar. Isso é algo que o catolicismo romano sempre ensinou. Uma das consequências de um povo que é dominado pelo catolicismo romano é que não existe divórcio em circunstância nenhuma. Então pode ver que toda cultura católica romana, as leis eram assim. Só que o que isso causa? Isso causa uma grande opressão sobre as pessoas. É extremamente opressivo esse pensamento. E foi uma das questões que no século XVI os reformadores levantaram. No século XVI, os reformadores eles falaram, uma das heresias do catolicismo romano é não permitir que as pessoas se divorciem em situação nenhuma. Por que isso é opressivo? Em primeiro lugar, que o adultério, vamos falar aqui sobre adultério físico, antes de avançar para o espiritual. O adultério, o homem moderno, ele não entende muita coisa porque ele não raciocina muito longe. Mas o adultério coloca a vítima do adultério em risco de vida. Já pararam para pensar nisso? Que o adúltero, ele coloca a vítima em risco de vida. Porque se ele está deitando com alguém que ninguém sabe quem é, ele pode estar pegando uma doença, levando essa doença para dentro de casa e pode até matar alguém. Pode ser a esposa dele que vai morrer ou o filho que vai nascer com a doença. Então, se você diz para uma pessoa que ela é vítima do adultério, mas ela não pode fazer como Jesus faz em Jeremias 3, que é dar uma carta de divórcio, você está dizendo que essa pessoa tem que viver sob o risco de morrer de uma doença o tempo inteiro. Ela não pode se defender. Ela não tem como se defender. Mas não precisa perdoar? Em primeiro lugar, qualquer conceito de perdão que coloca você em risco de morte é herético. Perdão na Bíblia não significa que você tem que tolerar, sofrer tudo até risco de morte e doença. Em segundo lugar, quem disse que todo mundo quer ser perdoado? Quem disse que todo adúltero quer deixar de ser? Quem disse que todo mundo que comete adultério quer deixar de cometer? Não. Eu te digo o contrário. Na maioria dos casos, o outro lado não quer resolver. Tirem essa utopia, esse romantismo da cabeça. Na maioria das traições, o outro lado não quer se arrepender. Em 99%. E se a gente dizer que tem que ficar ali, a gente está cometendo uma opressão, uma maldade. E outra, pessoas violentas, né? Mateus de capítulo 19, o Senhor Jesus diz que poderia haver separação em casos de violência. Porque violência também cria risco de morte, né? Então, essa ideia de que você tem um vínculo com alguém que a pessoa pode fazer o que quiser, ela pode te matar, pode puxar a faca, pode colocar doença nos seus filhos que vai nascer com AIDS, pode fazer um monte de coisa e você não tem como sair, isso não é valorizar o casamento, isso é relativizar e banalizar o casamento. Porque está dizendo que o casamento pode ser qualquer coisa, você pode ser tratado como lixo e não tem nada que você possa fazer para se defender. Não. Assim como a aliança com Deus na Bíblia tem um critério.
Vocês perceberam que a aliança aqui com Deus, que é como o casamento, tem o critério. Deus está falando, ó, a minha aliança com o meu povo, eles devem me servir, devem me amar e não se prostituir. Se eles se prostituir, eu vou dar a carta de divórcio e eu não considero mais como meu povo. O que significa isso espiritualmente? Significa que se você vier aqui e você se batizar, dizendo que você está fazendo uma aliança com o Senhor, mas se você não serve ao Senhor de verdade no seu coração, então, na verdade, Deus não te considera como parte do povo, mas como um quebrador da aliança. Eu sou batizado. Pois bem, eles eram circuncidados, mas Deus falou, estou declarando meu divórcio. Estão entendendo a linguagem? Porque não é fiel. Porque não é fiel. Não existe cristão carnal e infiel. Eu sou cristão, mas eu adoro um monte de deuses. Saiba que já saiu, assim como saiu a declaração, o batismo é como se fosse a certidão do casamento. Já tem o batismo, mas também tem a declaração do divórcio de Deus. Já se divorciou de você. Por isso que existe na igreja a excomunhão. O que é a excomunhão na igreja? É quando nós oficialmente declaramos que essa pessoa aqui já está divorciado da igreja. É tipo assim, rasga aquela certidão do casamento e divorciou porque é uma prostituta espiritualmente. Então, meus irmãos, esse é o sentido da comparação que Deus está fazendo aqui. Está falando, ó, o casamento é assim e na minha relação com o meu povo também é assim. O meu povo tem que me amar, o meu povo tem que ser como você quer que a sua esposa seja. Então veja aqui que Deus valoriza duas coisas. Ele valoriza a família, e por Deus valorizar a família, Ele não permite que o casamento continue a existir onde as duas partes não existe o básico do respeito. Isso é valorizar a família. E eu não sei por qual motivo, mas como em outros assuntos, muitas igrejas evangélicas do século XXI, eles estão seguindo as doutrinas e as heresias de Roma, e por isso que essa visão opressiva do casamento tem chegado a muitos no Brasil. Mas aqui eu quero que vocês percebam que existe aqui um aviso de Deus, então, que essa prostituição, ela tem consequências. Veja no verso 2, levanta os teus olhos aos altos e vê. O que são os altos? Deixa eu explicar aí, porque ele vai mencionando vários lugares. Os altos eram em cima das montanhas. Então ele está falando do povo se prostituindo em cima das montanhas, lá, dos montes. Quer dizer que eles ofereciam sacrifícios aos falsos deuses nesses lugares. Ele está falando dos lugares onde o povo ia adorar a Deus. Então, se eu fosse Jeremias pregando hoje no Brasil do século XXI, eu ia poder falar a mesma coisa. Porque quando eu subo lá em Gramado, lá nos altos, quando eu vou andar no meio da floresta lá do Lago Negro, eu encontro pessoas se prostituindo, não fisicamente, graças a Deus, eu nunca vi fisicamente, mas eu encontro lá imagens de escultura que é prostituição espiritual. Então, esses aqui eram os lugares que as pessoas tinham suas imagens. E essas imagens é prostituição espiritual. Por quê? Porque é a idolatria. Então, você está traindo Deus quando você tem uma imagem. A ideia é que você está traindo Deus com aquela imagem. E é isso que ele está criticando quando você vê aí também, no verso 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a rebelde Israel, ela foi a todo o monte alto, está vendo aí, monte alto, debaixo de toda a árvore verde. Então, as imagens ficavam nesses lugares, e lá eles prestavam adoração e sacrifícios em homenagem a essas imagens de falsos deuses. Mas não eram só imagens de falsos deuses, porque no verso
8, quando ele fala de Israel, tá vendo que ele fala de Israel e de Judá? Por que ele fala maior Israel, maior Judá? Porque nessa época aí, o reino tinha sido dividido. O reino se dividiu, aí tinha o reino do norte, que era Israel, o reino do sul, Judá. E lá em Israel, vocês lembram que Deus tinha um bezerro de ouro. Então eles fizeram uma imagem de um bezerro e falaram, esse aqui é Jeová, é a imagem de Jeová. Então aí é condenado tanto as imagens de falsos deuses, como a imagem do Deus verdadeiro, que as pessoas dizem que é o Deus verdadeiro. Porque são as imagens de Israel também, que eram os bezerros de ouro. Hoje em dia, né, muitos evangélicos caem nisso. Eles condenam as imagens que dizem que são dos falsos deuses, orixás. Aí condena quem vai na praia, né? Se eu fosse Jeremias hoje, eu falaria assim: o pessoal que na virada do ano vai na praia dar 3 pulinhos para ir manjar. É isso daqui. Não sei se é 3 ou 4. É uma forma de idolatria. Mas também existe uma idolatria, abre aspas, dos nossos. Porque eles também adoram São Pedro. Aí tem a imagem de São Pedro, de apóstolo Paulo. A imagem de Maria, mãe do Senhor. A imagem do próprio Jesus. Idolatram essas imagens. Então, da mesma forma que Israel fazia. Tinha a idolatria dos deuses estranhos, mas também tinha a idolatria do bezerro de ouro. Então, meus irmãos, vocês veem que toda forma de idolatria aí é condenado. E você vê no verso 3, por isso foram retiradas as chuvas. Então aí eles estavam passando por uma seca. Nessa época tinha uma seca. E Jeremias está explicando, essa seca aí é por causa dessa idolatria. E isso nos mostra que a idolatria, ela tem consequências. Elas têm consequências para os acontecimentos do mundo. Um ateu, ele acha que as tragédias, elas existem assim do nada. Né? A gente surgiu do nada, tinha um peixe, lá atrás tinha algum peixe, e aos pouquinhos esse peixe virou você. É assim que o ateu pensa. A gente não pensa assim. A gente sabe que Deus, ele criou todas as coisas e que ele governa todas as coisas. E por isso, quando a gente ouve falar que teve guerra em tal ou tal lugar, quando a gente ouve que tem tal lugar muita fome, a gente tem que entender que, embora Deus seja misericordioso, e ele mande paz, ele manda comida, manda um monte de coisa para os ímpios, né? Mas chega uma hora que a paciência de Deus chega ao fim, aí ele entrega essas pessoas aos próprios ídolos, os demônios que estão ali. Né? Aí começa a estourar guerra, aí chega gente doida no poder, porque ninguém perguntou o que Deus acha, ou melhor, o que Deus diz sobre como devem os governantes, ninguém quer saber, então entram os loucos no poder e a gente passa crise, a gente passa um monte de coisa, porque ninguém quer saber da vontade de Deus. Então a gente sabe que o mundo é assim. As pessoas desprezam a vontade de Deus, não perguntam. Aí Deus fala, agora eu vou deixar vocês viver aí de acordo com o que vocês acharam melhor. E acontece essas tragédias. E aí Deus está explicando, e nessa explicação Deus não fala assim, esquece. Deus fala, eu estou chamando vocês para o arrependimento. Olha só no verso 12. Volta, ó rebelde Israel. Então aí é a mensagem do arrependimento. Então só aí você já viu que o evangelho que Jesus pregava lá no Novo Testamento, que os apóstolos pregavam no Novo Testamento, é a mesma mensagem de Jeremias, sempre chamando o povo a se arrepender, sempre chamando o povo a viver a novidade de vida. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Olha só o verso 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Então, o arrependimento é um reconhecimento, reconhece, essa palavra aí é chave. É um reconhecimento de que
aquela forma minha de agir, aquela forma minha de viver, não estava de acordo com o que Deus mandava, aí eu vou reconhecer e agora eu vou mudar. Então, arrependimento é isso. É uma atitude de que eu quero mudar, eu quero voltar a agradar ao Senhor. Então, veja como que Deus aí, ele realmente é tão misericordioso quanto Jesus nos ensinou a entender que é. Porque, olha só tudo que o povo fez. O povo traiu, o povo fez, aconteceu. E Deus fala, ó, você só tem que fazer uma coisa. Reconhece a tua iniquidade. E aí eu vou perdoar vocês. Mude de caminho, se arrependa, eu vou perdoar vocês. E aí que entra o verso 15. Presta atenção no verso 15. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Esse verso 15 aí, ele está fazendo uma profecia sobre um tempo futuro. E nessa profecia, ele fala sobre os pastores. Ele está prometendo que ele daria pastores ao povo. Qual é o contexto desses pastores aí que ele daria? Que apacentarão com conhecimento e com inteligência. O contexto é que naquela época ali, o povo estava se corrompendo porque eles eram liderados por pastores corruptos. Olhem em Jeremias 23. Vão lá no capítulo 23. Jeremias 23. Verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas nações. Então ele está condenando os pastores daquela época. Os pastores daquela época eram os sacerdotes, né? Os líderes daquela época. Ele estava condenando porque eles não estavam cuidando das ovelhas. Inclusive, eles não estavam visitando as ovelhas. E por isso, a gente vê esse cenário de confusão religiosa. Tinha uma grande confusão religiosa, o povo não sabia como servir a Deus corretamente, porque também não havia ninguém para ensiná-los. Os pastores eram corruptos, não ensinavam como servir a Deus. Então, voltando em Jeremias 3, Deus anuncia aí uma diferença, uma mudança. Verso 15. E dar-vos-ei pastores segundo meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e inteligência. Se vocês observarem no verso 16, isso que ele está dizendo aí é uma profecia sobre o tempo do Novo Testamento. Porque no verso 16 ele diz naquela época, e se sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Então veja bem, se você ler Êxodo, Moisés diz lá no livro de Êxodo, ele manda construir a arca da aliança. E fala assim, vocês têm que colocar a arca da aliança dentro do templo. Então ninguém podia falar assim, nós não queremos a arca da aliança, que Moisés mandou fazer. Só que Jeremias 31 diz que haveria uma nova aliança, Jeremias 31, haveria uma nova aliança para substituir a aliança de Moisés. Então a aliança de Moisés, Jeremias 31, diz que a aliança de Moisés seria substituída por uma nova aliança. E nessa nova aliança não haveria mais arca. É isso que o verso 16 está dizendo. Então na nova aliança não haveria mais arca. Vocês estão vendo alguma arca aqui? Graças a Deus não, porque nós estamos na nova aliança. Tá? Se vocês forem em alguma igreja que tem arca, saia dela, porque eles não estão na nova aliança. Então,
Saia mesmo, não vai não. Deus manda sinal pro povo, o povo não vê, né? Você vai na igreja, cheio de estátua, Arca da Aliança, não sei o que lá, o povo olha lá, acha tudo normal, fica lá. Não vê os sinais que Deus está dando. Então, na nova aliança não tem Arca da Aliança, é isso que ele está profetizando. E tem outras profecias, né, que não vai ter sacrifício, que não tem templo físico. São as mudanças da nova aliança em relação à aliança de Moisés. E aí, no verso 15, então, o contexto é a nova aliança, que na nova aliança, Deus daria ao seu povo pastores segundo o seu coração, ou seja, não seriam pastores corrompidos e hereges igual estava tendo ali, mas que o seu povo receberia pastores para apacentar o povo com conhecimento e com inteligência. Eu quero que vocês percebam que o que Jeremias profetiza aí é o mesmo que Paulo profetiza em Efésios 4. Pode abrir lá. Quer dizer, profetiza não. Paulo diz que se cumpriu. Então, a profecia de Jeremias, em Efésios 4, Paulo diz que se cumpriu. Vamos lá. Efésios 4, verso 8. Por isso diz: subindo ao cativeiro, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, no verso 8, o apóstolo Paulo está citando o Salmo 68. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Esse é o Salmo 68. E o Salmo 68 fala sobre a ascensão de Cristo. Subindo ao alto é quando Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Quando Jesus subiu para o céu, o cativeiro, ou seja, a escravidão, o domínio do pecado, ele aboliu. Ele levou cativo, ou seja, ele escravizou o cativeiro. Ele venceu. Tem um título de um livro muito interessante, John Owen. O título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Preste atenção. A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, em Cristo a morte morreu. Em Cristo o cativeiro ficou cativo. É isso que Paulo está dizendo com base no Salmo 68. E aí, ele vai dizer que quando Jesus subiu para o céu, ele deu, no verso 11, ele deu pastores para a igreja. Está vendo o verso 11? Ele deu pastores. E esses pastores, eles têm uma finalidade. Qual a finalidade dos pastores? É ensinar a doutrina de Cristo para o quê? Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Então a palavra menino aí no verso 14, ela está em contraste com o homem perfeito do verso 13. Perfeito aí é sentido de maduro. Deus quer que você seja espiritualmente maduro, que você pare de ser um menino levado de um lado para o outro por vento. O que é alguém levado de um lado para o outro? Vem o vento e te joga para cá, vem o vento e te joga para cá. Ventos de doutrina. Você não sabe no que acredita, você não sabe no que você crê, você não tem firmeza. E aí Paulo está dizendo que Cristo deu pastores para a igreja que iam ajudar as pessoas a crescer, amadurecer e se firmar. Então veja que o que Paulo diz aí,
é o mesmo que Jeremias diz. Volte lá. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração e que pastoreiam as pessoas com conhecimento e com inteligência. Por isso que é pecado, é um pecado, frequentar uma igreja em que os pastores não apacentam com conhecimento e com inteligência. Por que é pecado? Porque quando eu faço isso e eu digo que não tem nada a ver, eu estou desprezando o meio, o instrumento, a maneira que Deus deu para me fazer crescer. Preste atenção que isso aqui é importante. Quando Deus diz para você que você nasceu em pecado, que você aprendeu muita coisa errada ao longo da sua vida, que você é pecador, que todos nós somos pecadores, nós temos que acreditar em Deus. Deus fala, todos nós somos pecadores, todos nós somos fracos, nós precisamos crer que isso é verdade. Aí você fala, pastor, mas eu creio que isso é verdade, eu não duvido disso não. Veja bem, a gente não fala somente com a nossa boca, a gente fala com as nossas atitudes. Se você crê que você é pecador, se você crê que você precisa da graça de Deus, a forma que você diz que crê nisso é aceitando os meios que Deus deu para resolver o seu problema. Então, Deus te diz qual é o problema para te dizer os meios de resolver. Aí a gente vira e fala assim, ó, não, eu vou frequentar esta igreja aqui, eu já vi que esses pastores aqui não têm conhecimento e nem inteligência, mas eu ficar aqui porque eu fico na minha Bíblia, eu fico na minha casa lendo a Bíblia sozinho, e eu sei o que é certo ou errado, eu sei discernir. Pronto, se assinou o seu atestado de arrogante que não acredita no que Deus diz sobre o seu pecado. Porque quando o médico diz que você tem essa doença aqui, e o remédio é esse daqui, ou você acredita que realmente tem aquela doença que ele está falando ou não acredita. E dizer que acredita é aceitar o remédio que ele deu. Se você não aceitar o remédio que ele deu, é porque você não acredita. Esse médico aí tem algo de estranho, pode acontecer, né? Da mesma forma, diante da pecaminosidade do povo em Jeremias 3, Deus está dando uma solução. Ele está dizendo, os seus líderes são corrompidos, mas povo, eu vou dar líderes que têm conhecimento e que têm inteligência para te ensinar o correto. E quando a gente diz, eu não quero ouvir esses líderes, nós estamos desprezando o remédio que Deus deu para a nossa doença. Então, quando você leva sua esposa para ouvir maus pastores, quando você leva seus filhos para ouvir líderes hereges, líderes das religiões que não pregam conhecimento de Jesus, você está desprezando a promessa de Jesus. E você não vai sarar a sua doença assim. É só você comparar. Aqueles que frequentam aqui mais tempo. Quando você ouvia coisas de líderes que não têm conhecimento com inteligência, seja de qual religião for. Aqui tem várias origens, né, religiosas. Você sentia clareza que você está entendendo como servir a Deus? Você entende que a clareza, você entende que você está chegando mais próximo de Jesus, que está saindo aqueles ventos de doutrina, que você está amadurecendo? Não, você não tem isso. Você continua confuso. Porque a maneira de sair da confusão não é saindo de maus líderes e ficando sozinho. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 12, que ninguém pode dizer para o corpo lá é a igreja. Aliás, deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Quando Paulo compara
a igreja com o corpo de Cristo, é a mesma comparação da igreja com a mulher de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo, porque o marido e a mulher é uma só carne. A comparação é essa, não sei se vocês já perceberam, mas corpo ali é porque o marido e mulher é uma só carne. Então Jesus é uma só carne conosco. Aí Paulo fala, você não pode virar para a igreja, para o corpo e dizer, eu não preciso de ti. Ou seja, eu abandonei os maus líderes, eu abandonei os líderes da idolatria, mas eu não preciso de ti, corpo. Você não pode. Por quê? Porque dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento, com inteligência. Aí deixa eu te falar algo aqui sobre esses pastores, Hebreus 13. Carta do apóstolo aos Hebreus, capítulo 13. Verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Isso aí é o mesmo que Jeremias 3, né? Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui ele está falando que, em relação aos pastores que apacentam com inteligência e sabedoria, vocês têm que ouvi-los. Porque nós prestamos conta de vocês a Deus. Nós prestamos conta de vocês a Deus. Existe, vocês viram lá em Jeremias 23, um juízo de Deus contra os maus pastores. Jeremias 23. Então, se eu for um mau pastor, eu serei julgado por Deus. Se eu te ensinar besteira, se eu te fazer desviar do caminho. Então aí eu não tenho opção, eu tenho que velar pela sua alma. E aí, eu posso velar pela sua alma com alegria ou gemendo. Você sabe que tem ovelhas que nos fazem gemer muito, porque eles não querem ser apacentados. E muita coisa. Porque a gente não tem a opção de deixar para lá. Se eu falar deixa para lá, eu vou sofrer o juízo de Jeremias 23. Eu tenho que ter a bênção de Jeremias 23. É Jeremias 3, eu quero ser um pastor com conhecimento e inteligência. Então, deixa eu falar bem claramente, enquanto eu for um pastor de Jesus, que apacento com sabedoria e conhecimento, vocês têm a obrigação de me ouvir. E se vocês não me ouvirem, vocês têm que poder explicar para Deus que vocês não me ouviram porque eu estava contrariando Jesus. Sempre que você diz, eu não vou ouvir o que essa pessoa está me dizendo, isso não é só o pastor não, seu pai, sua mãe, é assim. Se a sua mãe te diz algo, para você não ouvir, você tem que explicar para Deus, eu não estou ouvindo, porque isso aqui contradiz a palavra dele. Se eu te ensino, se eu estou me esforçando para te ensinar algo da palavra de Deus que Jesus ensinou, não da minha própria cabeça, que Jesus ensinou, e você não quer me ouvir, e você me faz gemer, saiba que você será julgado por Deus. Porque você vê que os pastores foram dados por Cristo. Não é uma instituição humana. Quando lá atrás eu me ajoelhei e outros pastores imporam suas mãos sobre mim, a minha ordenação com imposição de mãos, eu estava sendo separado por Cristo para te ensinar, para te exortar e para mandar você se arrepender.
Se você desprezar isso, não é a mim que se despreza, é Cristo. E você continuará nos seus pecados, por não ouvir a palavra de Cristo na minha boca. Saibam, meus irmãos, que tudo que eu ensino aqui, eu não sou infalível. Eu não sou infalível. Mas tudo que eu ensino aqui, se eu cheguei a ensinar aqui, eu já pensei, já estudei, já li, já pesquisei, já orei muito. E não vai ser fácil você me convencer do contrário, porque eu já orei sobre aquilo, estudei, pesquisei muito. Se eu não tiver toda a certeza, eu não falo aqui. Tem um monte de assunto que eu nunca falei aqui porque eu não tenho toda certeza. Sabia disso? Tem assunto que eu creio pessoalmente que é assim, mas eu ainda não tenho todos os argumentos, então eu não falo. Não prego sobre aquilo. Porque eu sei que esse chamado aqui não é uma brincadeira, é um chamado de Deus. Então eu não posso soltar as coisas com irresponsabilidade. Porque eu estou tratando de vidas de quem eu prestarei conta diante de Deus. Muitas vezes eu vou exortar alguém e às vezes eu tenho que pensar se está na hora certa. Se eu estou analisando a situação correta. Se eu cheguei para te exortar sobre algo, uma coisa você pode ter certeza. Que eu já passei muito tempo refletindo sobre o seu caso, para ter certeza que quando eu for te exortar, não vou falar bobagem. Eu já analisei, já orei todos os ângulos. E quando eu cheguei para falar com você, eu já analisei esses ângulos. Eu não chego falando, soltando coisa aleatória, porque essa responsabilidade é assim, eu tenho que te apacentar, o que diz Jeremias? Com conhecimento e inteligência. Com conhecimento e inteligência, para que você cresça, amadureça e seja um cristão mais forte e mais poderoso. Não sou infalível. Às vezes eu vou errar. Eu posso me enganar. Mas leve a sério. Porque eu não brinco com isso. Então, com base nisso, vou dizer para vocês como é que vai acontecer. Abra em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versos 17 e 18. Na verdade, até o 21. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. Anciãos é o mesmo que presbíteros. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí Paulo está dizendo que ele ensinava publicamente e pelas casas. Então, pelas casas aí, não é o ensino público, é o ensino direto com a pessoa. Então veja que Paulo ensina aí que ele ensinava em duas circunstâncias, publicamente, igual eu estou fazendo, e na casa da pessoa, conversando pessoalmente. E quando ele ensinava publicamente pelas casas, no verso 21, qual era o assunto de Paulo? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está resumindo o que ele ensinava. Então, vai acontecer o seguinte, publicamente já estou ensinando aqui, né? Mas eu vou visitar todos os irmãos dessa igreja, todas as famílias dessa igreja eu vou visitar, ou às vezes pode marcar na minha casa também, dependendo do que for melhor. Então, essa semana eu já comecei
eu já tive um encontro com uma irmã dessa igreja na quinta-feira. Mas eu vou visitar todos. Qual é a finalidade da minha visita, né? A finalidade da minha visita é te ajudar, né? Vou te ajudar. Ajudar trazendo mais maturidade espiritual, trazendo mais, se você estiver passando por um problema. Então você vê aqui que o pastor, ele não pode ser uma pessoa alienada, né? Ah, aquela pessoa lá, Angelita, sumiu há 5 meses, não estou nem aí. A outra irmã lá está adorando, o outro irmão lá está dando calote em alguém, não estou nem aí. E o outro irmão lá está adorando Iemanjá e não estou nem aí. Então, vocês estão vendo que a igreja não é assim, né? Ah, tem alguém passando fome aqui e ninguém sabe. Eu teria muito vergonha de ser pastor se tem alguém passando fome aqui dentro sem ninguém saber ou sem ser ajudado. É uma vergonha. Se isso algum dia acontecer, alguém passando por alguma coisa grave, ninguém sabe, ninguém está nem aí. Então não é assim que a igreja funciona, tá? Não é assim. Então eu vou visitar vocês e eu vou falar bem prático como é que vai ser a minha visita, tá? Não vai ser para falar do jogo do Flamengo contra o Grêmio, tá? Se a gente quiser conversar sobre isso aí, podemos conversar outra hora. É visita pastoral, né? Vocês sabem que eu torço pelo Flamengo, eu gosto de comer torta de maçã, mas a visita não é para conversar sobre assuntos cotidianos que não tem problema esses assuntos. Mas é a visita pastoral. Então, por mais que eu esteja lá e você queira conversar comigo sobre um monte de coisa, a gente marca em outro momento num churrasco na churrascaria. A visita pastoral é pastoral. Então, número 1, nós vamos conversar sobre os sermões que eu preguei aqui no último ano. Então, eu vou fazer perguntas sobre os sermões que eu preguei para saber se você está aprendendo. Aí a oportunidade é de você me dizer se você não entendeu, ou se você não concordou, ou se você quer maiores explicações. Pense da seguinte forma, meus irmãos. Eu prego aqui para pessoas de diferentes níveis. Então, tem alguém que até há um ano atrás estava vivendo a vida completamente em pecado. Tem gente aqui que é crente macaco velho. Então, tem tudo aqui. Tem gente que nunca leu a Bíblia inteira, tem gente que já leu a Bíblia várias vezes, né? Então, tem coisa que eu ensino que uma pessoa vai pegar mais fácil do que a outra. Às vezes eu ensino algo para você, novidade, para o outro ali, ele já ouviu aquilo 1 milhão de vezes, não tem dúvida nenhuma. E aquilo ali está só renovando na mente dele que ele já sabia. Então, cada um tem a sua fase de aprendizado. Então, a visita pastoral, ensinando pelas casas, eu estou dando uma oportunidade de você tirar suas dúvidas do que foi ensinado de uma forma que passou desapercebido por mim no culto. Imagina, cerca de 70 pessoas frequentam essa igreja aqui. Né? Para pensar que eu não sei qual é a dúvida de todo mundo. Às vezes você fez alguma coisa ou pensou alguma coisa que eu não faço ideia. Então vai ser uma oportunidade para conversarmos sobre aquilo que tem sido ensinado aqui, para você aprender mais. E vocês sabem que tudo aqui a gente tira dúvida pela Bíblia. Então, se eu não for capaz de dar argumentos bíblicos de forma convincente, então talvez eu tenha que rever a minha própria convicção, né? Então não é questão de vou na sua casa e impor X ou Y, não, é te chamar de volta para as Escrituras. Todos aqui que já foram exortados por mim sabem que é assim. Né? Eu te dou motivos bíblicos. Eu escrevo, tenho as minhas folhinhas. Às vezes eu escrevo um livro para a pessoa, tem que ler 30 páginas. Vocês sabem que é assim, só de Bíblia. Eu estou com preguiça. Larga essa preguiça e vai ler. Então, entenderam? Eu vou conversar sobre os sermões que foram pregados ao longo desse ano. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu vou conversar com vocês sobre problemas que eu percebo e que precisam ser resolvidos. Então,
Se você tem algum problema grave aí que precisa ser resolvido, eu vou conversar com você também. E se você for alguém muito, muito, muito bem abençoado, já sabe de tudo, não tem problema nenhum, aí é uma coisa, mas se você tiver muitos problemas, você fala assim, eu tenho um grande pecado na minha vida que eu preciso de ajuda para me libertar. A gente vai marcar outros encontros. Tem gente, né, que é tão bonzinho que em 10 minutos, tchau, benção. Tem gente que, na verdade, tinha que se encontrar dia e noite, todos os dias, gritando pro cabra se arrepender, né? Tipo João Batista. Então vai ser assim, ok? Mas entenda, e também, terceiro ponto, saber se você tem algum problema que você precisa de nossa ajuda. Eu estou desempregado, estou passando por isso, por aquilo outro, então você também vai trazer. Então, é uma visita pastoral, onde você pode trazer suas dúvidas, você pode trazer seus problemas, que a gente está lá exatamente para isso. Ok, meus irmãos? Então, comece a orar a Deus por isso e agradeça a Deus por fazer parte de uma igreja que se preocupa com vocês. Seja grato por isso. Não somente eu, mas eu sei que os irmãos aqui têm preocupação também um com o outro. Agradeça a Deus por mim e agradeça a Deus pelos seus irmãos, que se preocupam com você, que olham para você. Isso aí é um cumprimento de uma profecia. Vocês estão vivendo agora o cumprimento de Jeremias 3. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te dou por todas as promessas que tu cumpristes em nossas vidas. Senhor nosso Deus, que eu venha ser capacitado a ensinar este povo a verdade. Que eu venha ser, Senhor, orientado pelo Espírito Santo em como agir, em como falar. Que eu venha apacentá-los com conhecimento e com inteligência. Que nós venhamos, Senhor, em todas as coisas, sermos pautados pelas sagradas Escrituras que nos foram dadas pelo Teu Espírito. Senhor, que todos aqui venham se arrepender do que precisam se arrepender. Que venham mudar o que precisa ser mudado. Que venham reorientar os seus passos da maneira que Jesus ensinou em sua palavra. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.